Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na videoaula de hoje a gente vai começar aqui do zero, tá? E vamos lá, eu vou ensinar vocês que é iniciante, não sabe como pintar folha, de jeito nenhum. Eu vou tirar agora suas dúvidas, tá? Então esse vídeo vai em oferecimento à minha amiga Maria, que me chama de minha filha, e eu fico muito feliz por essa consideração, tá? Um grande beijo para você e vamos lá pintar folhas do zero, tá? Então, meninas, existem inúmeros riscos de folhas, formatos e tamanhos, certos? E diferentes cores, tá bom? Então, eu vou começar aqui pela folha mais simples que tem, tá? Então, eu vou riscar aqui para que vocês possam acompanhar aqui comigo, tá bom? Ó, uma folha bem simples, tá? Acho que dá pra vocês verem, né? Ó, vamos lá, vamos começar por essa folha simples. E eu vou mostrar a maneira certa e a maneira errada de se pintar a folha, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui com as cores básicas que eu sempre uso, né? Que é verde musgo e verde pinheiro, tá? Então, vamos lá. E o branco, tá bom, pessoal? Então, é uma folha bem básica e simples para iniciante, tá? Então, meninas, toda folha, né, temos aquela divisória aqui no meio. Muitas já vem riscado aqui, mas porém eu não prefiro riscar, tá? Eu prefiro eu mesmo quem fazer essa linha, com o próprio pincel e a tinta, ok? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui. Primeiro, a gente começa dividindo a pétala a folha no meio, com uma cor, tá? Ó, venho aqui e faço assim, certo? O verde musgo é a cor mais clara que eu vou estar trabalhando aqui. Então, se é a cor mais clara, eu sei que eu vou puxar ela pra cá, pra esse lado. E ele vai vir, quando a gente vier, ele vai vir desse lado aqui, tá? Ele vai vir do lado contrário. Então, vamos lá. Isso é regrinha básica, tá? Coloquei o verde musgo e puxo. Ó o movimento do pincel. Ó, eu coloquei aqui e puxo, tá? Vou puxando com o pincel em pé, deixando essas falhazinhas para quando a gente vier com o verde pinheiro, ele possa entrar nessas falhazinhas que fica aqui. Da mesma forma, do outro lado, ó. Eu venho daqui de cima e venho puxando para dentro, porém eu não vou preencher tudo, certo? Eu vou deixando aquelas falhazinhas, tá? Eu contorno tudo aqui, ó, pincel em pé, eu venho, ó, deixando um espaçozinho pra gente vir com o verde pinheiro, ok? Então, agora eu sei que aqui eu vou vir com a parte de sombra. Se o meu verde musgo é a parte de luz, então eu vou vir com a cor mais escura, que seria a minha sombra aqui, tá? Que no caso eu vou colocar aqui do lado contrário, uma cor junta da outra, mas ela não ultrapassa o limite aqui, tá? Vou colocar o verde pinheiro aqui também em linha reta. Aí agora sim, eu vou pegar a tinta e vou fazer o quê? De baixo pra cima com o pincel em pé, tá? Aqui do mesmo jeito, ó. Aqui é o contrário, ó. Aqui é de cima e venho descendo, ó. Tá? Essa parte aqui a gente preenche tudo, ó. E venho de cima e venho entrando aqui, ó. Agora, a gente lava o pincel. E quando a gente coloca o branco, parece que as cores, elas se uniram e não vai dar diferença depois, tá? Mas, calma aí. Quando a gente colocar o branco... Ó, quando a gente vier com o branco, a gente vai realçar a cor. Aí, se vocês me perguntarem, Tamires, eu posso colocar uma terceira cor para mim deixar ela ainda mais escura? Pode. Aqui onde você colocou o verde pinheiro, ó. Tá vendo? Você colocou o verde pinheiro aqui. Você pode vir com verde pântano antes de vir com branco, tá? Então, vem com verde pântano aqui e puxa pra fora. E vem com verde pântano aqui
de fora eu puxo pra dentro, tá? Antes de vir com o branco. O branco ele só vem por último. Agora sim, vou pegar o branco aqui, de um lado só do pincel, e vou colocar aqui, ó, o branco aqui em cima do verde musgo, tá? Se eu comecei aqui de baixo pra cima, eu vou fazer assim, ó, de baixo pra cima, tá? Sempre com o pincel em pé, se vocês quiserem conseguir esse efeito aqui, ó, tá bom? E sempre tentando disfarçar essa linha aqui que fica, tá? Agora sim, eu vou pegar a tinta novamente aqui e venho de cima, ó, de cima para baixo, tá? E a gente já temos uma folha aqui. Essa folha é a mais simples que tem. Agora, vamos lá para outros tons que vocês me vê usar sempre, né? Que é o siena natural e o verde musgo, certo? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o lápis para vocês verem, né? Claro que eu poderia riscar com o pincel, fazer com o pincel, mas eu vou fazer aqui com lápis para vocês verem aí, tá? Olha só. Essas são as folhinhas mais simples que tem, tá? Então, é claro que vocês não precisam fazer essa linha aqui do meio. Só pra vocês entenderem que aqui é uma folha, né? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o meu siena natural e vou colocar de cima até a metade. Ó, não tô usando diluente, nem clareador, nem nada disso, tá? Se eu quisesse fazer o efeito de folha seca, eu poderia vir com o siena natural, o sépia de baixo para cima e fazer a sombra com o rústico, tá? Uma folha seca. E a luz vocês podem vir com a cor ou marfim, ou até mesmo verde, o amarelo cádmio, ou o amarelo, o ocre ouro também, tá? Uma luz mais suave, né? Então, vamos lá. Coloquei aqui até a metade, vou pegar aqui o meu verde musgo e vou fazer até a metade também. Mas o que acontece aqui, ó, vou pegar a sujeirinha do pincel, vou subir um pouquinho, suavizando, ó, para que o meu verde musgo ele entre para dentro do siena natural e não forme uma linha aqui no meio, tá? Dividindo as duas cores. Então, eu preciso mesclar aqui com o pincel, só a sujeirinha do pincel, isso com a mão suave, tá? Olha só. Só a sujeirinha do pincel, não tem problema. Daqui no meio a gente vê um pouquinho do tecido, porque depois quando a gente colocar as outras cores, ele vai sumir, tá? Vou lavar o meu pincel e vou vir agora com a terceira cor mais escura, que pode ser ou o verde pinheiro ou o verde pântano, tá? Que eu vou fazer aqui pra vocês. O verde pântano, ele é bem escuro, parece um preto, né? Mas é verde pântano. Olha só, vou dividir agora a folha no meio, tá? Então, eu vou pegar aqui meu verde pântano, vou fazer do lado contrário, tá? Vou pegar meu verde pântano, vou traçar uma linha aqui no meio, não precisa chegar até lá em cima. E daqui de baixo, ó, daqui de baixo eu puxo pra cima e vou com o pincel em pé, ó, meu pincel está em pé, vou subindo com essa tinta aqui, ó, pra fazer esse efeito. Aqui a mesma coisa, ó. Se eu puxei o meu verde pântano pra esse lado, ele vai vir aqui do lado contrário, ó. E de cima eu venho trazendo ele pra baixo, sempre, ó, com o pincel em pé.
Agora eu vou lavar o pincel. Sempre é importante lavar o pincel nessas horas que a gente tá trabalhando com cores mais escuras, pra vir com o branco depois, tá? Então é importante lavar o pincel. Ó, vou pegar meu branco aqui, ele tá até um pouquinho duro, mas eu acho que dá pra trabalhar. Vou pegar o branco aqui, ó. Aí, de baixo, né, eu vou subindo, ó. E eu vou vir aqui de cima. Com esse branco. Como não tem fundo, então não dá pra destacar muito bem as folhas, mas eu acho que deu pra vocês entenderem, né? Sempre com o pincel em pé. Se por acaso foi muito branco, o que que nós faz? Nós retoca o verde pântano aqui. Certo? Então, tudo é retoque. E a gente já fez mais um tom de folha. Agora, a gente vai para mais outro tom de folha, tá? No mesmo jeito, do mesmo jeito, tá bom? Ó, agora a gente vai fazer aqui uma folhinha que ela está... Essa está por cima e essa está por baixo, tá? Então, a gente vai definir ela, ok? Então, vou trabalhar aqui com as cores verde pistache, verde oliva e verde pântano, tá? Ó, vou mostrar pra vocês que essas cores, elas se combinam entre si, tá? Ó. Verde pistache, verde oliva e verde pântano, tá? Vocês podem também usar o... Olha só. Então, a gente vai definir aqui essas duas folhinhas aqui, tá? Então, sempre, quase todos os riscos, a gente tem esse formato de folha aqui, uma por cima e outra que está por baixo, tá? Então, vou começar aqui com o verde pistache e vou preencher aqui, ó, da mesma forma, tá? Eu poderia tanto fazer nesse sentido aqui, quanto nesse aqui. Que seria o quê? Eu vou preencher até a metade de verde pistache e a outra metade de verde oliva, tá? E essa daqui eu vou fazer desse jeito, pra vocês verem a diferença, mas é quase nenhum. Agora, eu vou pegar o verde oliva e vou terminar de preencher. Ó, e vou subir um pouquinho com o verde oliva pra dentro do verde pistache, tá? Pra que não haja uma divisão entre eles, ok? Espero que dê pra vocês entenderem. Tá? Agora, eu vou pegar o meu verde pântano e vou fazer o seguinte, vou definir aqui, tá? Então, se eu sei que essa está por cima, então, desse lado tem luz. Eu vou pegar aqui o meu verde pântano, vou traçar aqui no meio e vou puxar para esse lado, porque o branco vai vir desse lado, tá? Então, a gente tem luz e sombra. Certo? Então, é só observarem o risco, que vocês vão conseguir definir as suas folhas, tá? Olha só, vou lavar o pincel, vou vir com o branco e vou definir. Eu poderia pintar essa daqui primeiro, para depois vir com o branco, tá? Mas eu vou definir ela aqui logo. Coloquei o branco, ó, e puxo pra cima, certo, ó? Aqui do mesmo jeito. Coloquei o branco e entro aqui pra dentro.
Se por acaso foi muito branco, não tem problema. Vem com verde musgo e vem retocando. Certo? Agora a gente vai fazer o seguinte, vai fazer diferente, mas com as mesmas cores, tá? Então, eu sei que desse lado tem luz, então aqui tem sombra, certo? Então, se aqui tem sombra, eu vou começar com o meu branco. Aqui, com branco não, gente, com o verde pistache, ó. Vou dividir aqui no meio e vou puxar pra cá. Porque desse outro lado aqui, ó, que tá em branco, vai vir o verde oliva, certo? Ó, e desse lado aqui, eu preencho, porque aqui vai vir o branco depois. Então, a regrinha segue a mesma, tá? Ó, luz, sombra aqui que eu vou preencher com verde oliva. Luz, sombra aqui que eu vou preencher com verde oliva, certo? Então, olha só. Aqui vai ter sombra. E aqui também. Se por acaso eu, ó, aqui na onde a gente tem a folhinha, a gente vai contornar esse branco com sombra, né? Porque se essa folhinha aqui, ela tá por cima, então aqui tem sombra. Certo? Agora eu vou pegar o verde pântano e vou fazer a mesma coisa, tá? Por cima do verde oliva, eu venho com o verde pântano, ó. E subo. Aqui também. Desço, ó, contornando essa folhinha branca, ó. Por baixo desse branco, a gente vem com o verde pântano e vem, ó, descendo com essa tinta, para que não fique marcado, tá? Agora eu vou vir com o branco aqui, né? E vou definir. Aqui tem luz. Ó. De baixo pra cima. E aqui de cima para baixo. E aqui a gente dá umas entradazinhas, ó. Pra ficar esse formato aqui, tá? Ó, daqui a gente desce, ó. Meio que curvando aqui, certo? Se por acaso eu quisesse fazer uma dobrinha, né? Aquela folha dobrada, o que que eu faço? Eu pego o branco, tinta só de um lado do pincel e vou vir aqui, ó. E vou colocar o branco. Certo? Pra deixar ela tipo uma dobra. E aqui embaixo dessa dobra, ela tem que ter sombra, ó. A gente retoca um pouquinho do verde pântano aqui. Olha só. E a gente fez uma dobrinha, tá? Agora vamos lá. Aqui, meninas, a regra da folha é a mesma coisa, tá? Ou nesse formato de preencher a metade e metade. Agora eu vou mostrar pra vocês uma maneira errada de se fazer uma folha. Ela pode se tornar certa se for feita do jeito certo, tá? Então, vou mostrar aqui um erro muito comum que acontece. Não saber dar definição à folha, certo? Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. O que acontece? Às vezes a pessoa não sabe combinar cores e tudo mais, aí faz o seguinte: preenche tudo, né?
preencha a folhinha toda de uma cor só, seja verde oliva ou verde musgo. Seja qualquer outra cor, né? Ela vai e preenche aqui tudo. Aí ela vai ficar em dúvida em qual cor ela vai colocar aqui para definir essa folha, né? Então, eu preenchi tudo aqui. O que que eu vou fazer aqui? Eu poderia colocar a cor sépia. Ela iria se destacar. Mas, se eu colocar aqui a cor verde musgo, por exemplo, não vai dar certo, não vai combinar. Se eu vier com o verde pinheiro, não vai dar certo. Pode até dar certo, ó, ele é um pouquinho mais escuro, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Mas, ó, a gente não tem definição aqui, ó. Vocês não conseguem ver definição com a cor verde pinheiro e a cor verde oliva, né, ó. Vocês não conseguem ver definição aqui nenhuma, quase que ele não chega, porque o verde oliva ele é um pouco escuro também, né? Então, vou tirar ele daqui, ó, vou esfumaçar aqui. Vou pegar o sépia, né? Então, isso é um erro muito comum, acabar não ver as cores e não sabe combinar. Pode até ser um pouco escuro, mas às vezes eles não podem aparecer por conta dos tons, tá? Então, vou pegar aqui a cor sépia e vou definir. Ó, você viu que já tem definição, porém, não é o suficiente para ele se destacar, certo? Ó, se por acaso eu tivesse feito desse jeito que eu fiz aqui, de deixar um espaço em branco e vir com a cor sépia, daria certo? Sim. Por quê? Porque a gente tem o tecido branco aqui, esse sépia, ele vai ficar um pouco mais escuro e ele vai se destacar. Aí, a gente ia ter que vir com a terceira cor, que é o verde pântano, para que ele realçasse ainda mais o seu tom. Então, isso é um erro muito comum. Claro que fazendo do jeito certo, procurando as cores certas, você vai acertar. Mas se você fizer isso aqui, preencher toda a folha e não souber que tom eu vou colocar para definir a folha, vai acabar, ela não vai se destacar nenhuma, em nada, né? Aí por isso que às vezes você diz, eu faço a folha e não dá certo. Olha aqui, eu vou colocar o verde pântano por cima do sépia e vou puxar ele. E vou colocar ele aqui desse lado. E vou puxar ele aqui pra dentro. Vou lavar meu pincel. E vou vir com o branco, definindo aqui, tá? E é muito importante, meninas, essa tinta está úmida, tá? Não deixa secar, não. O que acontece? Às vezes tem gente que só faz isso. Eu vejo muito isso acontecer. E assim, ó. Às vezes nem se esfumaça assim, às vezes só posta só um traçozinho com pincel fino, ó. E diz que já definiu uma folha. Mas não é assim, tá? A gente passa a linha, certo? E vem com esse branco, ó, subindo pra cima. Olha como a gente já conseguiu definição. Vem com esse branco, ó. Vou fazer devagarzinho pra vocês verem, ó. E vem pra dentro aqui, ó. E a gente sempre esfumaça, ó. Por quê? Porque observem bem que a gente vai pegando o branco e ele vai se misturando nesses outros tons e ele vai do mais escuro, ó, ele vai clareando, ó, do mais escuro ele vai clareando. E aqui da mesma forma, ó, a gente vem aqui do mais claro e ele vai indo pro lado escuro e ele vai ficando um pouquinho mais escuro, ó. Tá? Então é dessa forma que a gente faz a folha. Vamos lá mais uma vez, ó. Eu posso deixar ele mais claro, se eu quiser? Pode sim. Volta novamente, ó.
com a linha, né? E a gente faz o seguinte, a gente puxa pra fora, ó, com o pincel em pé e vai puxando ele pra fora. Aqui novamente, ó, se eu quiser deixar um pouco mais claro, eu contorno aqui, tá? Ó, contorno e eu venho de cima pra dentro, de cima pra dentro, tá? E tirando ali o excesso, se por acaso foi muito branco, lava o pincel, tá? Seca e vem com verde pântano pra dar mais uma realçada aqui, ó. Ele vai entrar em contato com o branco e já vai mudar de cor aqui, tá? Vem aqui do outro lado da mesma forma, ó. Certo? Então, é assim que a gente faz folha. É saber combinar os tons. A mesma coisa é aqui, ó. Se eu preencher toda a folhinha com verde musgo e vier com o verde pinheiro, eles se combinam entre si, né? Ó, eles se combinam entre si. Mas aqui eu deixei um espaçozinho em branco para que o verde pinheiro, ele entrasse em contato com o branco e ficasse um pouquinho mais escuro. Se eu preencher a minha folha toda com verde musgo e viesse com verde pinheiro e colocasse ele por cima do verde musgo, ele não ia dar a tonalidade que eu queria, uma tonalidade mais escura, tá? Então, é por isso que a gente deixa um espaçozinho em branco para colocar a outra cor. Ou preenche toda a folha, mas a gente tem que vir sempre com a terceira cor mais escura para que se sobressaia, tá? Ó, no caso aqui, ó, eu poderia vir, claro, com o verde pântano e escurecer aqui, tá? Escurecer aqui mais um pouco. Mas o verde pântano, ele não vai entrar em todas as cores, certo? Vai ter cor que não vai combinar com o verde pântano. Ele não vai se sobressair. E o que é que eu faço? Ó, vocês conseguem perceber que aqui tá uma linha marcada? Ó, com o pincel em pé, a gente consegue dar mais definição. Então, meninas, não vai ser sempre que o verde musgo a gente vai usar ele para definir ainda mais as nossas folhas, certo? Por exemplo, eu pegar uns tons claros aqui. O verde maçã e o verde folha. Eu não posso colocar o verde pântano, porque eles não se combinam. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, esse é o verde folha e esse é o verde maçã, tá? Então, eu não posso botar o verde pântano aqui, se eu quiser escurecer, porque eles não se combinam aqui. Eu posso colocar ou o verde musgo, para dar um tom a mais, ou o verde pinheiro. Eles se combinam entre si, tá? Então, a gente tem que ver essa escala de cores também. É só vocês prestarem atenção, tá? Quando vocês forem pintar, colocar uma cor próxima da outra, pegar um terceiro tom para que venha realçar ainda mais essa parte escura aqui, certo? Então, é isso, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. É uma aula simples, porém fácil de entender, tá bom? É só observar direitinho os tons. Se vocês quiserem fazer uma cor mais pro lado seco, vocês podem vir com o verde, o amarelo, deixa eu ver aqui, ocre ouro, esse daqui, ó, ocre ouro, o siena natural, tá? Eles se combinam entre si, ou o sépia, para definir, ou o rústico, que é uma terceira cor mais escura do que o sépia, para vocês conseguirem mais definição. E a luz vocês podem fazer ou com marfim, ó, olha só o marfim aqui, ó, ou até mesmo o amarelo canário, né, se vocês não quiserem vir com branco, para dar definição na folha seca, certo?
Então, essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like. E se não for inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho. E um grande abraço a todos vocês que são iniciantes ou não. E um beijo para todas as minhas seguidoras. Até mais, até o próximo vídeo. E eu amo todas vocês, tá? Muito obrigado, graças a Deus o canal tá crescendo e eu devo isso a vocês. Já batemos a nossa meta de 8.000 inscritos. E eu fico muito feliz, fico sem palavras, tá? Quando eu olhei que tinha batido a meta de 8.000 inscritos, eu fiquei muito emocionada, muito feliz. Muito obrigada!